Olá! Esse é o quinto episódio da nossa minissérie Construindo uma Casa do Zero. Até agora, já falamos de todas as fases iniciais, que se tratavam da elaboração do projeto, da fundação e da estrutura das paredes. Agora estamos quase nos acabamentos. Mas antes de vermos tintas, torneiras e pisos, viemos responder algumas dúvidas de vocês sobre esse processo. Eu pedi que as perguntas fossem enviadas pelas redes sociais e separei algumas para respondermos aqui. Acompanhe! Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio da nossa série e nesse episódio a gente vai responder algumas perguntas feitas pelos internautas que nos assistem. Eu estou aqui com o João, nosso arquiteto, ele está gerenciando também nossa obra e ele vai nos ajudar a tirar essas dúvidas. A primeira pergunta que a gente tem é mais barato construir e reformar com ou sem a ajuda de um profissional? E é seguro, João? Olá, galera, tudo bem? Vamos lá. De antemão, é muito mais seguro e muito mais econômico você utilizar um profissional, vez que ele já tem a expertise com relação ao que vai ser executado nessa obra, né? Seja uma reforma, seja uma construção. Então, essa bagagem que o profissional tem, tanto acadêmica quanto de experiência realmente em loco, né, nas obras, etc., vai trazer muito benefício para o proprietário. Vez que o proprietário muitas vezes ouve diversas opiniões de um pedreiro, de um amigo, busca na internet informações, às vezes são informações positivas, mas muitas vezes não são positivas, vão fazer com que gaste, que faça errado, o resultado final muitas vezes não é o esperado. Então, assim, contratem sempre um profissional, que não é jogar dinheiro fora, é investimento. Tenha sempre isso em mente, é investimento. Então, às vezes pode até sair mais barato de antemão, né, João? Mas no final das contas acaba aí tendo um desperdício ou a gente acaba comprando uma quantidade a mais. Então, ter um profissional que nos acompanhe é sim mais seguro e no final das contas a gente tem uma economia. Não. De qualquer forma, é o correto, né? Porque você, em toda obra civil, seja uma reforma de apartamento, interna, externa, ou até mesmo uma construção do zero, é necessário que tenham, né, os profissionais responsáveis por cada etapa. Claro que, desde a concepção do projeto, o cliente já está ciente daquilo que ele vai obter como produto final. Então, isso, com certeza, é muito positivo. Então, nós realizamos o projeto em 2D, depois realizamos o projeto em 3D, e tudo isso facilita demais a compreensão do cliente, a nossa visão de projeto e até a visualização de quem vai executar. Porque imagina o seguinte, vamos entrar num panorama completamente errado, né? Completamente errôneo. O cliente chama um pedreiro e fala, quero fazer isto. O pedreiro entende de maneira diferente, começa a quebrar. O cliente chega do trabalho, ao visualizar, não é o que ele esperava, ele quer que altere aquilo ali, aí quebra de novo, gera resíduo sólido, que é horrível, retrabalho, gasto. Então, assim, de maneira alguma faça nada sem um profissional. Isso aí. E além de tudo isso, pessoal, a gente tem a segurança, que foi algo colocado aqui na pergunta. E quando a gente tem um profissional, ele pode nos guiar do começo ao fim do processo, indicando os materiais corretos a serem utilizados, evitando esse retrabalho, cotando os materiais e no final a nossa obra ela acaba tendo um desempenho melhor e a gente economiza tempo. E o tempo vai resultar em dinheiro, porque a gente teria que contratar por mais tempo todos os materiais, profissionais e equipamentos. Então, sempre ter a ajuda de um profissional competente é essencial. É custo-benefício. Próxima. Próxima pergunta. Quando a gente entra numa obra ou numa reforma e a gente tem as trincas e as rachaduras, o que significa? A gente sabe que existem diferentes tipos, né, João? E aí eu acredito que algumas maiores, outras menores. Então, quando o cliente se depara com essa situação, né, o que quer dizer? Como que ele pode proceder? proceder? Vamos lá. Fissuras, trincas e rachaduras. Fissuras, espessura de um fio de cabelo, aquele risquinho que aparece. Trinca, um pouco mais espessa. E rachadura é aquela que você coloca o dedo, a mão, enfim, até o braço. Então, tudo isso são movimentações. Dilatação, contração, a retração, né, dos materiais.
nós temos amplitude térmica. O que significa isso? Em um dia chuvoso, o tempo está úmido, então determinados materiais absorvem a água do meio, eles incham, às vezes eles contraem, quando está muito seco o tempo, então eles ressecam, eles perdem umidade para o meio e murcham, né, literalmente, ressecam. O aço trabalha muito, o concreto também tem o seu coeficiente de dilatação, então todos os materiais têm coeficiente de dilatação e são diferentes. Então na obra civil, no nosso método construtivo, nós usamos diversos materiais e cada um deles tem um coeficiente de dilatação diferente. Mas todos eles estão recebendo aquela radiação do sol, né? E aquele calor está ficando concentrado ali. Então imagina uma empena, uma grande parede voltada para o sol da tarde e ela está num dia de 38 graus, recebendo esse sol diretamente, ela está extremamente quente, dilatada. As vigas e pilares, as alvenarias, tudo ali está extremamente trabalhando, vamos dizer assim, com essa caloria, mas foi ganhando calor aos poucos e chegou naquela dilatação. Então nós estamos aqui 4 horas da tarde, super dilatada essa parede com a caloria. E veio uma chuva torrencial com vento e essa chuva atingiu diretamente essa parede, uma chuva gelada de verão, uma pancada. Isso faz com que o material se contraia muito rápido. Então, contração, dilatação, essa movimentação causa essas pequenas fissuras. Mas para que seja uma coisa séria, algo que vá trazer um perigo, um risco, já são casos mais extremos e lógico, sempre um profissional analisar. As trincas, as fissuras, as dilatações, elas contam algo. Então o que elas contam para nós? Elas contam o que está acontecendo. Se ela estiver em diagonal, partindo do canto da parede, é uma determinada movimentação, está cedendo. Se ela está na longitudinal, né, é uma outra movimentação, outro tipo de movimentação, às vezes não travamento de laje com viga, né? A laje foi simplesmente sobreposta à alvenaria. Então são diversos tipos de patologias nas obras. É muito bacana essa pergunta. E o importante é que quando a gente tem essas pequenas fissuras, principalmente no reboco, não é algo que a gente deve se preocupar, é algo facilmente corrigido e algo que pode ficar ali. O que causa é um desconforto visual para o cliente, mas não existe uma preocupação estrutural naquela obra, diferentemente, né, de uma rachadura. Mas isso deve ser observado, né, João, e ter um profissional competente que possa analisar mais a fundo o que está acontecendo. Com certeza. Vamos lá, João, a nossa próxima pergunta. Toda vez que a gente vai reformar uma casa, muitas das vezes esse cliente que comprou, ele quer mudar o layout dessa casa. E aí fica aquela dúvida, posso ou não posso derrubar uma parede? Então, explica pra gente como é esse processo, como a gente identifica uma parede que pode ou não ser modificada, e caso ela não possa, quem eu devo chamar, né, para ter essa orientação. No caso de reformas térreas ou até sobrados, etc., o ideal é que nós tenhamos o material adequado, que seria o quê? Analisarmos os projetos estruturais. Quando na ausência do projeto estrutural, o que nós podemos fazer é a prospecção. Pede para se retirar uma fita de reboco em toda a extensão da área que você quer alterar. Tira em cima, tira lateralmente, tira embaixo, verifica o que é alvenaria, o que é pilar, o que é viga, e sim consegue uma análise técnica do que está estruturado. Qual é o sentido dos trilhos de laje? Se não tem laje, já é uma estrutura mais leve. Então tudo isso tem que ser avaliado, mas sempre com a orientação de um engenheiro, um arquiteto que acompanhe, mas um engenheiro estrutural que esteja também junto para estar fazendo toda essa análise. Nunca mexer em estrutura sem eira nem beira, que o problema é grande. Isso aí. Então, sempre ter a ajuda aí de um profissional, né? E fazer essa análise. Caso a gente não tenha projeto, é possível, mas a gente tem que ter o acompanhamento para evitar problemas e acidentes futuros. Muito cuidado, porque um acidente pode ser fatal com a queda de uma laje, a queda de uma viga, um pilar, etc. Bom, próxima pergunta. Quando a gente tem um terreno em aclive ou declive, qual que é a melhor solução? Como que eu aproveito esse terreno? E é possível, né, com os projetos hoje cada vez mais inovadores, a gente ter um aproveitamento incrível da área. Bom, nós nos deparamos sempre com diversos tipos de lote. O cliente pode adquirir qualquer tipo de lote, só que ele tem que estar atento à sua necessidade. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência de mobilidade. Nesses casos, o cliente não vai querer uma casa com declive, com diversos níveis internos, ou até mesmo um sobrado, ou uma casa que, conciliando com o nível da via, ela fique térrea, mas que depois tem uma área embaixo. Assim como nós temos vários clientes que querem realmente a utilização do declive. Então já compram lotes com toda
diferença de nível para que a gente possa fazer sim uma garagem subterrânea, uma área gourmet ao fundo, colocando tudo embaixo, e a gente coloca uma escada interna, uma rampa lateral. Nós temos vários projetos, inclusive em execução, com esse tipo de detalhe, né? Que a gente consegue a utilização muito prática do lote, com um pequeno corte e aterro, e não vem terra de fora, muitas vezes até tira a terra desse lote. Mas nós temos os muros de contenção. Lembrando, nós somos arquitetos, quem faz a parte de cálculo estrutural são os engenheiros. A gente sempre conta com os terceiros que fazem os projetos necessários e nós seguimos à risca. Isso é muito importante. Com relação aos diversos projetos, nós já fizemos projetos que a parte inferior é utilizada como adega, nós já fizemos projetos que tem lá o canto do guerreiro, né? Então o cliente quer um super bar na parte inferior e a gente utiliza esse declive para que atenda essa necessidade do cliente, mesa de sinuca, para reunir os amigos numa área inferior que não está ligada à casa, tem essa privacidade e a gente consegue aproveitar muito bem o declive. Então, tudo é possível, né, João? A gente Tudo é analisando a possível. necessidade do cliente, hoje, qualquer tipo de solução arquitetônica pode ser implementada. E vamos para a nossa última pergunta, aquela pergunta que todo cliente garanto que te faz quando vem para uma entrevista. Quanto tempo demora para uma casa ficar pronta? Toda construção, ela tem que ter começo, meio e fim. Nós sempre temos uma análise prévia e uma programação, um cronograma físico-financeiro estimado dessa obra. Claro que nós temos intervalos aí, algumas coisas que podem acontecer, como uma variação de mercado, diversos dias de chuva, então isso pode afetar sim num prazo. Mas a média de uma casa aí de 200 a 250 metros quadrados, de 8 a 10 meses mais ou menos, podendo variar até 12 meses. Vai depender muito também da disponibilidade financeira do cliente, tá ok? É isso aí. Bom, João, então a gente agradece mais uma vez a sua presença. A gente separou aqui as 5 perguntas, né, que o pessoal mais faz, que fica mais em dúvida e que com certeza vão ajudar muita gente na escolha do imóvel, na construção de um imóvel, de uma reforma. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, João. Eu que agradeço. Então, ainda resta alguma dúvida sobre o processo de construção? Deixa aqui pra gente nos comentários. No próximo episódio, entraremos na etapa de acabamento da obra e vamos escolher os revestimentos. Com certeza é a parte mais divertida da construção, não perca! Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais, elas vão estar aqui na descrição. Até o próximo!